Desde a triste despedida de Gugu Liberato lá em novembro de 2019, a disputa pela herança bilionária do apresentador virou um dos assuntos mais comentados, tanto na imprensa quanto nas redes sociais. Os processos judiciais, que não parecem ter fim, trouxeram à tona polêmicas, brigas familiares e muitas reviravoltas, não é? O patrimônio estipulado em mais de R$ 1 bilhão deixados por Gugu não só viraram alvo de disputa entre os familiares, como também começaram a atrair inesperadas pessoas que de alguma maneira estão tentando, né? Opa, um pedacinho aí pra mim também, né? Surgiram figuras dizendo que tiveram alguma relação com o apresentador ou que de alguma forma tinham direito a uma fatia desse bolo. Mas o caso que mais deu o que falar foi o do senhor Ricardo Rocha. Pois é, né? Ele apareceu dizendo ser o filho perdido de Gugu. Claro, querendo garantir aí um pouquinho, né, dessa fortuna toda. A história parecia coisa de filme, né? Um possível herdeiro desconhecido surgindo do nada e querendo uma parte do bolo bilionário. Isso rendeu muitas manchetes, comentários e aquela curiosidade do público para saber até onde essa história iria, né? Só que na semana passada veio o grande plot twist. Saiu o resultado do exame de DNA e adivinha só, deu negativo. Ou seja, o senhor Ricardo era metendo louco, ao que parece. Entretanto, ele disse que isso ainda não acabou. Será que o homem tem alguma carta na manga? É o que a gente vai tentar entender nesse vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo. Depois da vinheta eu te conto. No dia 21 de novembro, completou 5 anos da morte de Augusto Liberato, o eterno Gugu, e acredite se quiser, mas a história, como será dividida a sua fortuna, segue parada na justiça até hoje. E olha que ele deixou ainda um testamento com tudo bem explicado, bem especificado, para não dar esses problemas mesmo, não é? Antes de morrer, o apresentador deixou um testamento feito em 2011 que determinava que 75% da sua fortuna, estimada em nada menos do que R$ 1 bilhão, pô, o cara tinha grana, hein, mano? 1 bilhão, meu Deus do céu, velho. Como é que pode, né, cara? Ele era apresentador, a fortuna do Silvio diz que é 1 bilhão e pouquinho, e o Gugu também tinha 1 bilhão e pouco? Que loucura é essa, cara? Bom, então, né, 75% aí estimado aí em nada menos que R$ 1 bilhão, fosse dado então a 3 filhos. O João Augusto Liberato, de 23 anos, o cara, imagina 23 anos recebeu uma fortuna dessa, a Marina Liberato e a Sofia Liberato, né, gêmeas aí de 20 anos. Os 25% restantes seriam divididos para 5 sobrinhos. Ele também determinou uma pensão vitalícia no valor de R$ 163 mil por mês para sua mãe, né, a Maria do Céu Moraes, de 95 anos. Parecia tudo resolvido então, não é? O problema foi que algumas pessoas começaram a surgir do nada dizendo ter algum vínculo com o Gugu e até os próprios familiares também entraram num pequeno desencontro. Fato é que muita dessa treta e disputa se deveu ao Ricardo Rocha, um empresário de 50 anos que dizia ser filho do icônico apresentador. Ela falou que meu pai era uma pessoa da televisão. E eu perguntei para ela se da onde que ela tinha tirado aquela ideia. Assim, de início... Ela disse exatamente o nome do seu pai? De primeiro não, mas depois sim. De assistência, sim. E aí o que ela disse? Ela falou que era o Gugu. O engraçado é que quando ele aparece, a galera fica falando, é mais fácil ele ser o pai do Gugu, porque o cara parece ser muito velho, assim, sabe, em relação ao próprio Gugu. Então a galera fica zoando que ele que é o pai do Gugu, não é o contrário. É bem provável. A história de Ricardo, né, ele conta que é filho de mãe solteira, uma nordestina chamada de Otacília Gomes da Silva, que veio para São Paulo para tentar uma vida melhor, trabalhando como empregada doméstica. Na capital paulista, quando ela tinha 28 anos e o Gugu apenas 15 anos, ou seja, menor de idade, né, eles se conheceram, então, por frequentar uma mesma padaria. Os dois teriam tido uma relação, então, que durou alguns meses. A dona Otacília teria ficado grávida e quando foi procurar a futura estrela de TV, já não tinha encontrado mais. Se tornou uma paquera, até rolar um flerte entre eles. Começou em olhares, eles começaram a conversar, conversa básica, porque ele sempre estava ali, acho que lanchando, que ele trabalhava numa imobiliária na época. Ricardo conta que ficou aí sabendo dessa história e que seu pai era um possível artista da televisão quando ele tinha por volta de 10, 11 anos, mas que por diversos motivos nunca ele e nem a mãe resolveram ir atrás do Gugu para confrontá-lo e dizer que era o seu filho.
E é muito conveniente, né, aparecer depois que o Gugu morreu, né, então antes. Bom, isso se perdurou então até a morte inesperada do apresentador. Com a intenção de ser reconhecido como filho biológico de Gugu, o Ricardo Rocha buscava então, além do reconhecimento pessoal, ter direito a uma parte do belo dinheiro do apresentador. Sendo assim, ele foi mais um a entrar nessa batalha pela herança. A ação de reconhecimento de paternidade de Ricardo teve início em 2023 e era uma das que emperrava então essa partilha do patrimônio aí do apresentador, né, por conta dele mesmo. Com isso, os 3 herdeiros legítimos de Gugu, o João Augusto e as gêmeas aí, né, Sofia e Marina, tiveram seus bens bloqueados pela Justiça de São Paulo, que determinou que um quarto do espólio, né, ficaria então reservado para o Rocha, até que fosse comprovado ali a paternidade ou não, né, através de exames de DNA. Então você imagina como é que os filhos não ficaram putos também, né, porque eles não puderam pegar dinheiro, a herança, por conta do Ricardo, né, que estava travando ali as coisas. Bom, foram realizados então 2 exames em laboratórios distintos com base no material genético da mãe e do irmão de Gugu. Recentemente, os resultados dos testes vieram a público e, para tristeza de Ricardo, ambos foram negativos, né? O sonho da aposentadoria dele morria ali, né? Para muitos, nada de novo, né? Nenhuma surpresa. Só que, ao que parece, o cara não aceitou muito bem isso não, né, esses resultados, e ironizou o desfecho com uma postagem no Instagram. De acordo aí com algumas informações, ele ainda iria lutar para continuar com o processo. Parece que ele não quer desistir não. Aí ele vai fazer mais o quê, né? Já fez o DNA, vai tentar fazer um terceiro DNA? O cara tá dando murro em ponta de faca, né? Porém, vendo os argumentos da família do Gugu e do Ricardo, né, com esses exames de DNA como a maior prova, a justiça meio que deu uma bela cagada para ele mesmo, né? E finalmente, ao que parece então, o processo da divisão de bens do apresentador será retomado. Pior que cabe até um processo contra o Ricardo, né? Se for parar para pensar, se os caras quiserem lascar ele mesmo, cabe um processo, porque querendo ou não, por conta dele que ficou travado tudo isso, né? Parte aí do travamento da herança foi por causa dele. Então talvez cabe uns danos morais aí, né? Mas eu, enfim, não acredito que os filhos do Gugu vão fazer isso, né, com o rapaz, até porque, coitado, né, ele não aparenta assim, né, ter tanto dinheiro assim, aí ferrar o cara também, não sei, né, não sei, vai dos caras aí. Bom, existia também antes uma briguinha aí envolvendo a mãe dos herdeiros do Gugu, a Rose Miriam, que ficou aí de fora do testamento do artista. Nessa treta toda, a família até ficou meio que dividida, porque as filhas gêmeas ficaram do lado da mãe, já o filho, o outro filho aí era contrário a isso, porque ele queria respeitar o que o seu pai tinha deixado em testamento. Mas em agosto deste ano, a Rose renunciou ao processo em que pedia o reconhecimento de união estável com o Gugu, já que eles nunca foram casados, né? E ao que parece, toda a família entrou em acordo. O filho, João Augusto, deu até uma entrevista para o Fantástico falando sobre tudo, né, tudo isso, e depois aí de finalmente a história ter um desfecho. Meu pai tinha a ideia de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais, e por isso que meu pai também não deixou nada para minha tia, para o meu tio, mas deixou para o sobrinho. Do mesmo jeito com a minha mãe, ele deixou para os filhos, para se alguma coisa acontecesse com a mãe, nós estaremos ali para ajudar. O que eu sempre quis foi defender o desejo do meu pai. Existe ainda um outro processo, o do chefe de cozinha Thiago Salvático, que pediu na justiça, né, um reconhecimento de união estável entre ele e o Gugu Liberato, né, e com isso a sua entrada na partilha dos bens aí do apresentador. O pedido chegou a ser anulado, mas os advogados de Thiago fizeram uma apelação e estão tentando reverter esse caso, né? Esse, por sua vez, ocorre em segredo de justiça, então a gente não tem muitas informações. Pelo menos, ao que tudo indica, a família parece estar se entendendo melhor agora. Depois de tanta confusão e disputa, as coisas finalmente começaram a andar, né? E a paz parece que está voltando aos poucos. Quem sabe, a partir de agora, eles consigam então viver com mais tranquilidade e deixar toda essa novela judicial para trás, não é? Afinal, ninguém merece viver em guerra aí por tanto tempo.